Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui com quem? Walter Trebitz. Ele é professor de universidade na área de advocacia, de direito, é psicanalista, radiestesia. Ele é um monte de coisa boa, entendeu? Porque ele conhece muito. Eu costumo brincar com ele dizendo que ele é uma enciclopédia ambulante. E por ele ser essa enciclopédia ambulante, como ele sempre deu palestra no CROM, sempre foi um dos coordenadores maravilhosos de lá, ele está conosco aqui, na Conexão X, trazendo muito conhecimento de ufologia, de espiritualidade, de tudo que você possa imaginar. Esse homem conhece, porque, afinal de contas, ele é um mestre. Walter, tudo bem? Tudo bom? Ele sabe que eu tenho muita admiração por ele, até porque são 20 anos aí de amizade, né? E nós aprendemos muita coisa, eu aprendo muito com ele sempre. É uma honra estar com ele aqui no Conexão X. Walter, nós vamos falar do que hoje? Regime de crenças. Você tem alguma crença? Crença irracional? Nós não sabemos por quê. Qual é esse regime de crença, Walter? Explica para o nosso internauta aí. Por que nós falamos do regime de crenças? Por que nós estudamos o regime de crenças? E por que falar sobre crenças é importante? Vamos ao início da ideia. Quando você trabalha no campo do desenvolvimento espiritual, quando você trabalha no campo do conhecimento, e aí como nosso trabalho envolve ufologia, e nasce sempre os questionamentos e sempre se apresentam figuras que falam eu acredito ou eu não acredito. Se você quer se desenvolver num campo da metafísica, da física quântica e de outros processos de conhecimento que não estão nos livros, não são claros na nossa visão, você tem que parar de acreditar. Você tem que começar a vivenciar. Isso mesmo. Aí que começa o questionamento. Eu acredito ou eu simplesmente sei? Muitos me perguntam, mas você acredita em disco voador? Você acredita em extraterrestre ou não? Eu tenho certeza. Por quê? Porque você passa a vivenciar. Como você não precisa acreditar que você tem uma mão, porque você vive essa mão. Tudo mais tem que ser semelhante a esse exemplo pequeno que eu dei, né? Eu não preciso acreditar. É o fato que ela está aqui. Tanto mais as outras coisas. É lógico que quando você diz que você simplesmente sabe que é verdade, você passa a receber informação sobre aquela questão que você aceita como uma verdade. Corre o risco de se enganar? Sim. Quantas vezes a gente não muda a forma de entender um assunto, mas ele não deixa de existir? Ufologia é isso. Se você quer acreditar, você não chega a lugar nenhum. Se você sabe, você tem a convicção, claro, é uma aceitação sua. Tem gente que não tem condição ainda de aceitar, ok, é um processo pessoal, individual de cada um. Mas não tem outro caminho, né? Então, isso é a questão do por que eu acredito, por que eu não acredito e o que é acreditar. O acreditar também traz uma coisa muito negativa para as pessoas, que é a acomodação. Quantos não acreditam em Deus só para garantir o seu lugar? É verdade. No juízo final, se eu acreditar no homem, eu vou ter meu lugarzinho. É assim que se pensa. É verdade. Né? Nossa, falou tudo. Então é um estado de acomodação. Eu acredito, então ok. O meu ingresso está comprado. Não, se eu descrever, então eu corro o risco de não estar garantido. Agora, você acredita e não vive? Você não experiencia Deus? Você não experiencia a sua... Aí que se fala das palavras de fé, você não experiencia a sua fé? Isso é experienciar a fé. Não é apenas dizer, não, eu acredito, mas você não vivencia nada disso. Você não procura isso. Ah, como é que eu vivencio Deus? Isso é uma experiência pessoal, diária de cada um. Procure que você vai achar. Se eu fosse dizer isso a você, eu seria Deus. E olha que está muito longe de eu ser sequer um anjo, quanto mais Deus. Né? Então vamos com calma. Mas fato é isso. Saia do regime do acreditar. Bom, eu expliquei tudo isso
para a gente chegar na questão maior que é, né, o que nós vamos falar hoje, que é o regime de crenças. E o que é o regime de crenças? Quem governa o que você acredita. Isso que é a questão maior. Você, além de se dar, vamos dizer assim, a facilidade de dizer que acredita, você ainda deixa que alguém a governe a forma que você acredita. E aí que começa, então, o grande questionamento. Além de você estar num estado de conforto, você ainda permite que alguém diga como você tem que estar nesse estado que você entende que é de conforto. Então você acredita no governo, você acredita no laboratório, você acredita... Enfim. Tem gente que acredita que comprando um computador ele tem X mil não sei o que de memória, mas não acredita em Deus. O cara é ateu, mas você diz para ele que o computador dele tem 1 tera de memória no HD, ele acredita, mas não acredita em Deus. Você vê como o regime de crenças ele é interessante, né? Ele é curioso nessa forma, né? Que faz a gente raciocinar, né? Então, eu acredito em Deus, mas baseado no quê? Quem é que te, né, mostrou isso? Claro que não é para se dizer, então seremos ateus, não teremos nenhuma crença, não acreditamos. Não, isso aí já tem uma outra forma, que é o pensamento polarizado, que nós vamos falar disso também. Né? Já que não é assim, tem que ser assim. Não. Não funciona assim. Né? Funciona de tal forma que você pode até ficar feliz. Porque a tua forma de interpretar o universo, ela é totalmente correta, mas é uma delas. Você não está errado em pensar que o universo é da forma que você pensa. Porque é uma das tantas formas que ele se manifesta. Então, você não precisa ter medo de acreditar em extraterrestre, ou não, não é dizer acreditar, mas você aceitar a existência deles, que depois de repente você vai ser enganado. Não vai. Porque a forma pela qual a gente entende a natureza, o universo, é uma de tantas outras. Por isso que também cai por terra, na questão que a gente analisa o regime de crenças, aquela forma de quem traz a mensagem e diz, não é assim, porque tem gente que fala e fala besteira. Né? Ninguém fala besteira. Pode estar enganado, pode estar equivocado. Né? Mas muitas formas de interpretar o mesmo tema vai indicar a mesma direção. Né? É só uma forma de enxergar aquilo. Alguém pode estar enxergando um pouco mais, ou de forma mais clara, mais completa, né? Principalmente o assunto ufologia, principalmente o assunto relacionado à espiritualidade, né? O assunto relacionado à formação da nossa consciência. Tudo isso, né, está em torno do quê? Né? De uma forma pela qual a pessoa expressa. Isso tira o quê? A necessidade de você seguir alguém. Seguir um dogma, seguir alguém que dita algo para você. Aprenda a aprender com todos que têm a sua ética, que têm a sua moral, que traga conhecimento para você. Não fique escolhendo, não, esse não... Não, todos têm uma mensagem. Às vezes, alguns têm uma mensagem incompleta, do seu nível de entendimento, né, no seu nível de percepção, que já não atende mais você. Então você passa a escolher outros. Mas de todos, né, tem algo a aprender, a passar. Né? Inclusive você. Você também tem o que dizer e o que ensinar. E que o regime de crenças faz o quê? Primeiro, você tem que acreditar. Segundo, você tem que acreditar no que eu te falo. Ou que alguém te fala, ou que uma marca te falou, ou que um governo te falou. Então esse é o regime, né? Quem governa o que você acredita. E aí que começa a ter os perigos. Inclusive, de uma forma bastante grosseira e rude, você pode até analisar as pessoas pelo que o regime de crenças dela. Você chega e conversa um pouco com ela, quando você começa a observar a forma que ela se expressa e como ela pensa na vida, você já conhece o regime de crenças. Quem manda na cabecinha daquela pessoa ali. E a grande sacada, né, para você sair da Matrix, como a gente fala, né, sair daquele campo do fechado, né, do condicionado, é você entender, né,
que além de ter essa questão de crença, do acreditar ou não, ou desacreditar, que é um estado de conforto, né? Você ainda tem quem te governa essa forma de pensar. Walter, é nessa Matrix, que é uma Matrix também religiosa que eles impõem para o planeta, não só religiosa, política, como nós falamos em outros programas, qual o maior defeito que as pessoas, aliás, qual o maior problema que as pessoas enfrentam para sair desse regime de crenças? Qual o maior problema que a pessoa sente para sair disso? Existem processos pessoais, né, que muitas vezes, quando você analisa do seu ponto de vista psicanalítico, né, são processos de inversão, né? Então, nós falamos já um pouco de mídia, nós falamos um pouco de outros assuntos sobre governos, sobre quem, né, rege muitas vezes a forma das pessoas pensarem, mas muitas vezes as pessoas também se permitem convencer que aquilo que é bom, na verdade, não é exatamente bom, né? Estados de conforto, medo. As pessoas em geral, infelizmente uma grande maioria tem medo de mudar. Se eu começar a ouvir o Walter, o que vai ser, né? Ou vou ouvir só um pouquinho porque, né? Ele me obriga a pensar, né? Eu vou pensar, né? Eu vou ter que me desafiar o meu estado de conforto, o meu status quo, que muitas vezes, a maioria, é aquela história que bem é dita aí já há muito tempo na internet, é muito emblemática, que você tem uma gaiola, um passarinho que foi criado lá dentro. O passarinho viveu sempre lá dentro. Um dia você abre a porta. Ele não sai da gaiola. Mas por que ele não sai? Porque o mundo dele é aquela gaiola. A porta está aberta. Mas ele não tem... Vamos dizer, não, ele não foi condicionado, não foi educado, não. É a mesma coisa que muita gente faz consigo mesmo. A porta se abriu, a possibilidade está aí, né? Estão te chamando a você ter um diferente para a vida, a você sair da, então, Matrix, você sair da gaiola, você sair da prisão e você não sai, né? Você vê a porta aberta. Tem também na internet, muito bonito, que foi publicado, a história das crianças gêmeas na barriga da mãe, onde uma tinha uma aspiração de nascer e ir para o mundo lá fora, e a outra não. A outra dava o contra, dizendo que ali era quentinho, que já tinha um alimento, que ali o mundo deles era esse. Né? Isso está rodando na internet, quem quiser procurar, é lindíssimo. É bonito porque mostra as crianças na barriga se questionando, e uma com aquela aspiração de como é que será que é lá fora, né? Nós vamos ter uma outra vida, nós vamos ter, né, oportunidades, e a outra negando aquilo, achando que ela está lá dentro para ficar lá, definitivamente, né? E, no entanto, a natureza nos põe para fora num determinado momento para a gente viver tudo aquilo que aquela criança lá, o irmão do outro lá que queria ficar lá dentro, estava aspirando, né? E é o que acontece muitas vezes. As pessoas se prendem, né, aos seus dogmas, suas crenças, seu conforto, essas negações, esse medo, não querem sair. Muitas vezes elas não querem sair do pior. Elas estão no pior, mas elas acreditam que aquilo é a sua vida. Aquela passagem daquela parábola chinesa, né, que o monge passou numa peregrinação, num sítio lá de gente muito pobre, e eles tinham uma vaquinha, que era a única coisa que eles tinham para tirar leite, para alimentar as crianças e viver naquele sítio. Aí o monge chegou do lado, perguntou tal, como é que era, tal, o único sustento essa vaquinha. Ele pegou, empurrou a vaquinha no barranco, a vaquinha rolou e morreu lá embaixo. O dono da casa: mas eu te dei abrigo, tudo, você matou o único sustento que eu tenho? O monge falou: espera, daqui uns anos eu volto aqui. Ele foi embora. Depois de uns anos ele voltou, era uma fazenda bonita, bem tratada, com vários animais, plantação, tratores, não sei o quê. O que mostrou isso? Que aquela vaca evitava daquele
sitiante lá daquela família pobre de progredir. A vaca foi embora, ele foi se virar e crescer. Codependência, né? Exatamente. Nociva, né? Então isso é mais uma passagem, uma parábola, né, da história, da filosofia chinesa, que é muito sábia, né, que nos mostra, né, essa prisão. As pessoas falam muito, né? Eu vejo isso muito nos meios, principalmente nos centros espíritas, nos centros que estão envolvidos com ufologia, né, e internet também, eles falando que Jesus está no leme. Então eu vou perguntar para você, porque assim, as pessoas falam que Jesus está no leme de uma forma muito exteriorizada, né, Walter? Porque assim, se realmente essa força está no leme da tua vida, você não estaria na zona de conforto, mas você já estaria entrando para um nível de busca consciencial, não é isso? Então, uma outra coisa que ensinam a gente, dentro dessa linha de conforto e do leme, né, da busca consciencial, primeiro, aprendam. Isso não é fácil, tá? Eu também levei um tempo para aprender e acho que não aprendi tudo ainda não. Não existe estado de conforto, não existe aposentadoria, não existe vá em paz, ou durma em paz, ou descanse em paz. Morra em paz. Né? Morra em paz. Não, você sai daqui do corpo, você vai para o plano astral, você tem volta um trabalho ali de formação, esclarecimento, desenvolvimento, que seja no umbral, seja nas zonas de hospitalares lá de cura, seja o que for que você vai passar, não existe nada parado. O que para entra num princípio físico que nós um dia vamos falar aqui, ele é extenso, é bacana, mas é complexo, que é a entropia, né? Então, quando a criatura, seja a expressão de consciência que for, acha que acabou, que aqui a gente tem que morrer, ela vai virar pó, né? Ela vai deixar de expandir consciência, de ser de luz para virar pó. Isso é o princípio da entropia. Essa é a verdadeira morte de um ser. É verdade. Só que você não pode morrer mais, porque você tem uma coisa chamada mônada, né? Que é outra coisa que a gente pode falar um dia aqui também, é complexo, que é você lá na origem. A mônada, ela se expande em consciência, ela é luz, né? Então ela já não dá para retroceder. A gente não tem conhecimento muito profundo que uma mônada se extinguiu. Existe, claro, situações no campo espiritual, de retrocesso, de acúmulo e tal, mas isso também é um estudo muito profundo, muito interessante, mas a grosso modo, né, dentro da realidade que a gente vive, no padrão vibracional que você convive comigo, eu com você, com ela e todo esse plano, é para ir para frente, né? Claro. Ninguém nasceu aqui para ser túmulo, né? Ou ficar lá na lápide, né, parado, agora acabou tudo, não. Então, desculpa, né? Quem gosta de sombra e água fresca, tira lá suas férias de 15 dias, mas na volta vai começar tudo de novo, tá? Então todo mundo pode dar uma passeadinha, uma viajadinha para a praia e tal, mas não pensa que a existência é assim. Quem tiver nisso vai sofrer, porque uma hora vai perder propósito, vai achar que a vida é vazia, né? Tem muita gente que vive viajando, viaja, é uma delícia viajar. Só que chega uma hora que ele volta e ele percebe que ele continua tendo que tratar ele com ele, né? E que aquelas viagens só foi para tirar ele da realidade. E que os problemas estão dentro, não estão fora. Os problemas estão com ele, né? Não é a viagem que troca isso, né? Então, gente, prestar atenção nessas buscas. Walter, a lei de ação e reação, no teu ponto de vista de pesquisador, ela existe? Como ela funciona? Eu sempre li, estudei e vi que toda ação tem uma reação, seja no campo da física newtoniana, experimental, acadêmica, seja no campo espiritual. Inclusive tem clichês, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Há de arder no mármore do inferno, e toda aquela coisa. Eu consegui colecionar umas 25 frases-chave num momento difícil da minha vida, mas eu logo apaguei porque eu falei, não vou ficar me prendendo a isso. Mas por brincadeira, até para desabafar, eu consegui arrumar essas frases aí de ação e reação. Gente, óbvio que significa ação e reação? Você está num padrão vibracional, você projetou aquilo, você está naquilo. Aquilo vem e volta para você. Só que não é nessa matemática que a gente pensa, eu bati, eu levo. Né? Eu fiz, eu pago. Não é bem assim. Por isso que não é uma matemática que fecha assim numa conta 2 mais 2 é igual a 4, que é o que a gente gostaria que fosse, né? A nossa cabeça quer isso, né? Que é a facilidade, não é assim.
Então, ação e reação, ela é ok, só que ela respeita momentos e vibrações e sintonia e sincronicidade. Óbvio que se a pessoa pensa ruim, ela está no ruim, ela vai levar o ruim. Né? Mas não é uma questão de um sistema de vingança ou de contabilidade de acertos e perdas e ganhos. Isso é bobagem, porque isso não leva a nada, você não entende. Você chega a um ponto que aí você começa a se perguntar, poxa, tanta gente ruim se dá bem, na minha forma de ver. É verdade, né? é isso também. E tanta gente boa paga pelo que... Porque não é assim, não é assim. Né? A coisa está relacionada ao que Nikola Tesla falou lá atrás. Ele falou, você quer conhecer o universo e a você mesmo, conheça onda, ressonância e vibração. Você conheceu isso, você conhece o universo. Então, em termos de vibração, quer um exemplo nisso? Ele foge um pouquinho, mas serve. Você tem a mania de achar que algum tipo de motorista aí na rua é problema. Não vou citar qual. Por exemplo, você acha que motoboy é complicado no trânsito. Invariavelmente vai passar um, vai bater no teu espelho, vai achar ruim porque você trocou de faixa. Agora você mudou a sua forma de pensar. Os motoboys trabalham por seu sustento e cumprem a sua missão. Pronto. Ninguém vai esbarrar no teu espelho, o cara vai te dar espaço, ele vai te agradecer quando você der espaço. É assim que funciona, faz o teste. Eu usei o motoboy porque eu sou motociclista, né? Eu também ando de moto, eu também preciso do espaço. Eu não sou motoboy, mas eu ando de moto, eu convivo com eles. Então põe na sua cabeça, são pessoas como você. Claro. Então é o padrão de vibração que você vive. Você é uma pessoa de bem, você não quer mal para ninguém, mas de repente o cara vai lá e chapa no teu carro. Mas por quê? Porque a vibração é compatível com aquela manifestação. Então não é, então porque um dia eu pensei alguma coisa, eu fiz alguma coisa, agora o cara veio, bateu, fez ou me ofendeu. Não, você está numa vibração, que é num outro vídeo que a gente fez, que eu falei do pensamento tóxico. Fuja da toxibilidade mental. Não crie ambiente poluído em você. Não existe pessoas ruins no mundo, existem as pessoas que procuram o mal nos outros, tá? Então, até mesmo a agressão da violência urbana que existe, ela se aproxima de quem está naquela sintonia, né? Então, isso é uma forma de você, né, poder lidar com isso, né, de forma tranquila. E nessas questões de crenças, karma e dharma, o que seria para você? Bom, na questão da, né, definir karma e dharma, eu peço licença porque eu deixo para os religiosos. Porque senão a gente entra naquele campo, o cara está falando besteira, porque na minha religião, ou no hinduísmo, né, ou no espiritismo, ou seja o que for, né? Você não tem essa crença, então, de karma e dharma? Não é isso. É porque, assim, eu já encontrei, inclusive em palestras que eu dei, eu fui explicar o karma e dharma usando a palavra. Né? Você pode explicar de uma outra forma sem usar a definição. E aí a gente encontra na própria plateia pessoas que até se ofendem. Né? Um dia eu fui falar sobre os Exus, né, da Umbanda, e fui explicar qual que era a missão, e tinha uma pessoa, um bandista lá, que levantou e muito brava, não sei por quê, porque não foi só uma explicação né, que estava dentro do contexto. Então a gente não entra em definições assim, particularmente dentro de definições fechadas, né? Agora, karma, pelo que eu entendo que né, período no qual a pessoa assumiu em si uma responsabilidade para cumprir algum desígnio que ela teve com o passado, né? Então, aquilo que, aí eu posso falar de propriedade, porque eu sou de formação Rosa Cruz, que a Rosa Cruz diz de destino maduro, né? Onde você vai enfrentar aquele momento em que você escolheu o ambiente para isso, para você dizer, bom, né, facilitando o linguajar, não é isso, mas facilitando, vou pagar, né, aquilo que eu devo, né? Aí está dentro do karma. Então, aquela coisa que você passa, você vivencia, e a experimentação daquilo, isso é o karma. Né? O dharma é o momento, pelo que eu entendi, gente, então, calma, antes que, né, todo mundo, né?
Não, vou que ele não sabe nada. Não. Dharma está relacionado à sua vivência, na qual independe desse processo, né? Aquilo que você vivencia na tua existência, né? Aí está relacionado à questão de Dharma. O Dharma você faz, né? O Karma você respeita, porque você vai enfrentar, né, situações nas quais você vai ser posto à prova e você vai entregar alguma coisa que você deve a alguém ou alguma situação. Né? O Dharma ele se assemelha muito na questão, que aí entra um outro assunto bacana para a gente falar, que é os arcontes lá no processo quando você volta para cá, e você tem uma série de mecanismos no qual você enfrenta para poder retornar aqui, né? E nisso você faz também escolhas, não é uma coisa totalmente inconsciente e mandam em você. Você faz escolhas e nessa escolha você tem a possibilidade, né, de escolher 3 formas, né, de se manifestar aqui vivo. Né? Um destino ou um karma, né, tranquilo, um mediano e aquele que você vai resgatar, né, que é aquele que você então vai pagar o que você deve. No entendimento que não é o meu assim dessa forma, mas para facilitar, vai pagar o que deve, né? E nessa de pagar o que deve, então você vai realmente passar experimentações, desafios, que você vai às vezes se perguntar por quê, né? Por que eu estou passando por isso? Aí você pergunta às vezes para alguém que já tem mais ou menos a nossa idade aqui, né? Você passaria tudo que você passou? Né? Não, de jeito nenhum, não quero nem saber, né? Porque o cara, né? Ele passou a lixa 60 lá na vida, mas fez o que tinha que fazer. Nisso ele pode reconstruir a base dele, como ele pode ainda arrumar mais karma para depois, né? Se ele errar, porque o desafio é o desafio, né? Eles te põem na linha, na prancha ali para pular, né? E se você não souber conduzir isso, você ainda consegue colocar mais um arquivo de energias, né, e padrões que depois você vai ter que, né, conseguir. O que seria para o Walter, então, nesse momento final, ser um livre pensador? Bom, livre pensador é uma coisa que, no meu entender, é muito mais um direito que você se dá a si do que algo que alguém tem que te oferecer. O livre pensador nasce dentro de você. Não espere que governo, que escola, que academia de ciência, família, amigos, religiões, seja o que for, vai dar isso para você. O livre pensador está dentro de nós. Se nós libertarmos essa forma de pensar, né, de acordo com, né, essa nossa disposição a se desenvolver, a disposição a se abrir, a disposição a sair do tal do regime de crenças, né? Quem está num regime de crenças, quem acredita, não está liberto, ele está acreditando, está num estado de conforto. Ele quer fazer parte da festa, ele quer ter o ingresso, né? Agora vai lá organizar a festa, vamos organizar a festa, né? Vamos lá todo mundo. O desperto ele organiza a festa, né? Exatamente. O acomodado, né, como o Walter falou, fica aí, né, nessas zonas de conforto que um dia se tornam zonas de confronto, né, Walter? Verdade. Bom, pessoal, nós estamos nos nossos momentos finais. Estou aqui com o Walter Trepps, aqui no Conexão X, na TV Galáctica, e o Walter volta aqui novamente para esclarecer novos assuntos, porque afinal de contas, o mundo aqui nesse programa, ele é dos despertos, né, Walter? Isso aí. Vem com a gente nessa jornada.